Oi, pessoal, e aí, tudo bom? Surpresos? Exatamente, vamos trabalhar com história. E na aula de hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre a respeito da chegada dos conquistadores europeus. Tá bom? Então, boa aula, vamos lá. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Bom, gente, existem dois momentos de ocupação da América. O primeiro momento é chamado de pré-colonial, que é quando corresponde às origens do homem americano. E o segundo momento é chamado de colonial, que compreende a parte da chegada dos navegadores e a conquista dos europeus. Então, a primeira ocupação do continente foi encerrada há cerca de 12 mil anos e ela teria se desdobrado em uma série de deslocamentos posteriores e culminaria no aparecimento de diversos povos, entre eles os maias, os mexicas, que nós também chamamos de astecas, e incas, e entre eles os olmecas, os maias, os mexicas, que também nós denominamos de astecas. Bom, os olmecas são considerada a primeira sociedade organizada da América. Ela formou-se em torno de 1200 anos antes de Cristo, e os olmecas eles praticavam a agricultura junto a rios que se desbocavam no Golfo México. Por razões desconhecidas, até o momento a sociedade olmeca desorganizou-se em torno de 350 a.C. e a sua cultura se espalhou pela região e influenciou outros povos da América. Na escrita, eles tinham uma escrita bem complexa, porque eles atestavam pelas grandes construções arquitetônicas e pelo sistema da escrita pictográfica, semelhante àquelas desenvolvidas no Antigo Egito, e também com aspectos fonéticos, características da língua fenícia. Tais escritos eram registrados em madeira, cerâmica, pedra, tecidos, pele de animal e até mesmo em um tipo de papel produzido a partir da casca das árvores, fibras e palmas. Neles eram guardados conhecimentos astronômicos, crenças religiosas, histórias de guerra e representações sociais. Já os maias, eles compreendem toda aquela área que vai se estender entre o Vale do México e a península de Yucatán. Então, foi ocupado por diversos povos em torno de 7.000 anos antes de Cristo, e eles eram agricultores que aproveitaram as excelentes condições climáticas e os solos férteis das regiões para estabelecer aldeias que se transformaram em grandes cidades a partir de 1000 anos antes de Cristo. E em torno de 200 anos depois de Cristo, os maias conseguiram submeter toda a região controlada anteriormente por olmecas, zapotecas, mixtecas e teotihuacanos. Então, nesse momento, a sociedade maia era formada por cerca de 200 cidades na região hoje ocupada pelo México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Na visão religiosa dos maias, as cidades eram uma representação simbólica da vida e do mundo. A parte norte simbolizava a morte e o mundo inferior, e a parte sul representava a vida e o mundo superior. E no centro das principais cidades maias encontravam-se pirâmides, localizados na interseção entre os dois mundos. Eram os lugares dos rituais, dos sacrifícios
e das proclamações oficiais das autoridades maias. Em geral, elas estavam alinhadas com os astros de maneira a produzir algum efeito de luz em determinada época do ano. Além disso, eram também lugares de observação das estrelas e dos planetas. Chichén Itzá é um parque de preservação das ruínas da sociedade maia, a 200 quilômetros de Cancún. Em nossos dias, durante o equinócio da primavera, quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração, milhares de pessoas comparecem ao local para assistir o movimento de uma cobra. Ali, nos degraus da pirâmide dedicada a Kukulcán, divindade dos maias por um jogo de luz e sombra, percebe-se o sinuoso rastejar de uma serpente conforme o movimento do Sol. Durante o equinócio da primavera, no hemisfério norte, que ocorre entre 19 a 21 de março. Tal efeito só foi possível pelo conhecimento que os maias tinham sobre os movimentos dos astros. Então, eles calculavam 365 dias o ciclo anual do Sol, o que representa uma diferença de poucos segundos em relação aos cálculos astronômicos de hoje. Então, a pirâmide Chichén Itzá possui 30 metros de altura e 4 faces. Em cada uma delas há 91 degraus. Somados, são 364, apenas uma unidade menos que o total de dias do ano. E o último degrau da pirâmide seria o último dia do ano, comum a todos os lados da construção. Próximo à pirâmide também está localizado onde se realizava uma cerimônia sagrada chamada o Pok Tak Pok. Então, é uma partida que era disputada por 7 pessoas de cada lado e uma bola. O objetivo era fazer a bola passar por 2 aros construídos em uma parede. E detalhe, a bola não poderia ser tocada com as mãos, pés ou cabeça, apenas com outras partes do corpo. Então, essas partidas representavam as lutas de opostos entre como Sol contra a Lua, dia contra a noite e vida contra a morte. E apenas um líder de cada equipe podia tentar passar a bola pelo arco. A sociedade maia estava organizada de forma bem peculiar. Família real, sacerdotes, governantes e servidores do Estado, principalmente os cobradores de impostos. Então, essa era a organização da sociedade política dos maias. Cada cidade apresentava-se como um centro cerimonial independente das demais, e cada núcleo urbano construía-se em uma cidade. Uma cidade-estado que era autônoma e com leis e governos próprios. A economia estava baseada na agricultura e no comércio. Os agricultores e trabalhadores braçais, submetidos ao Estado, moravam na zona rural e só se deslocavam até a cidade para celebrar rituais religiosos e fazer negócios. Os sacerdotes eram muito poderosos. Eles controlavam o saber relativo à evolução das estações do ano, da astronomia, conhecimentos fundamentais para uma vida econômica que era baseada na agricultura. E os principais produtos cultivados eram, em primeiro lugar, o milho e também o feijão, a abóbora, o cacau, o mamão, o abacate, o algodão e o tabaco. Na matemática, os maias criaram um número equivalente ao zero. Então, conceito até então desenvolvido apenas pela cultura hindu. Seu sistema de numeração de base 20 era simbolizado por pontos e barra. E além da matemática, os maias desenvolveram a cerâmica, a escultura e técnicas sofisticadas de arquitetura. Eles construíram templos, palácios
e pirâmides colossais. A religião dos maias era politeísta, ou seja, eles admitiam a existência de vários deuses. Aí, em torno do século X, os toltecas, que habitavam a parte do norte do Vale do México, conquistaram a região e se fundiram com os maias. Então, teve início uma segunda fase da história maia, na qual se formou o Império Maia Tolteca. E a sede principal desse império situava-se em Tula, que ficava no Vale do México. A partir de então, floresceria ali uma sociedade que incorporava diversos elementos culturais dos demais povos conquistados. Os toltecas, eles cultuavam o deus Quetzalcóatl, uma serpente emplumada que depois seria incorporada aos cultos maia de Cucatán. Os astecas, por volta do início do século XIII, os mexicas ou astecas combateram e submeteram aos maias e toltecas e estabeleceram-se no Vale do México. A parte central do Império Maia Tolteca havia sido conquistada, então restava ainda algumas áreas isoladas da península de Yucatán sob o controle desse império. No decorrer do século XV, os astecas estabeleceram um poderoso império na região, incorporando também as culturas que ali haviam se desenvolvido e controlando as diversas cidades. Em seu apogeu, eles dominaram uma enorme área que se estendia por grande parte da Mesoamérica, que compreendia grande parte do México e da América Central. Quando os espanhóis desembarcaram na América, seu império era comandado por Montezuma II. Estendia-se por uma superfície de mais de 200 km² e possuía uma população de 5 a 6 milhões de habitantes. No topo da sociedade asteca encontrava-se o imperador, que era o chefe supremo do exército e da sociedade, e logo abaixo dele se encontrava a nobreza, composta de guerreiros e altos funcionários da administração do império. A cidade de Tenochtitlan era dividida em 4 partes. Cada uma delas era denominada capuli. Cada capuli tinha um governo quase autônomo, dirigido por um conselho composto dos chefes das respectivas famílias. Então, cada capuli ele constituía-se em uma unidade social, complexa por diversas funções, como organizar o trabalho agrícola, promover a arrecadação de impostos, supervisionar o culto religioso, cuidar da educação e do recrutamento de guerreiros em cada parte da cidade. Os astecas foram excelentes construtores de pirâmides. Também construíram aquedutos, canais de irrigações e ilhas artificiais em lagos, as chamadas chinampas, que permitiam o cultivo de flores e hortaliças. Os artesãos produziam peças de ouro e de prata. Também conheciam a matemática e a astronomia. Chegaram a criar um calendário com mais de 3 metros de diâmetro, que era esculpido na pedra, o chamado Pedra do Sol. O calendário foi enterrado pelos espanhóis, mas descoberto no final do século XVIII na cidade do México. Para os astecas, a religião desempenhava um papel central nas relações entre Estado e a sociedade. A guerra era considerada sagrada. Por meio dela se obtinha escravos para o sacrifício humano, elemento central na ligação entre a comunidade e o Estado. Os mortos em sacrifício, como os que morriam em combate, tinham a sua entrada garantida no Império do Sol, uma espécie de paraíso asteca. Sorte semelhante estava reservado para aquelas mulheres que morriam durante o parto. Alguns teóricos consideram que seria uma forma de diminuir os temores das mulheres
e aumentar a reprodução. Os mortos comuns iam para um lugar subterrâneo chamado Miquitlán. Os astecas, eles consideravam o mundo um lugar estável, onde as colheitas, os seres humanos e até os deuses estavam ameaçados por catástrofes naturais. A religiosidade, então, seria o caminho mais seguro para a crença deles. Assim como os maias, os astecas também eram politeístas. A religião asteca é o resultado de aspectos de práticas religiosas dos diversos povos da Mesoamérica. Os astecas, eles criaram uma síntese, uma reunião de diversos elementos e a transformação deles é um conjunto único. Dos olmecas incorporaram a ideia de uma divindade representada pelo jaguar, animal que dominava a selva e representava ao mesmo tempo o belo e o terrível, que dominava a vida e a morte. Dos Tihuacano, o culto a Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, divindade do saber identificada com o sol. A figura de Quetzalcoatl acabou sendo associada a um mito tolteca que afirmava que o protetor do seu povo era um deus branco e barbado, justo e bom. Esse deus, ele teria desaparecido misteriosamente nas águas do Golfo do México, mas teria prometido retornar à região e estabelecer a sua ordem. Esse mito, ele desempenharia um papel decisivo no momento do contato dos astecas com os espanhóis. Inca era o filho do sol. Era assim designado o soberano que reinava sobre o povo de Quichua, no Peru. A denominação estendia-se a toda a dinastia e também aos indivíduos que eram submetidos à dominação dessa mesma dinastia. E em torno do século XVII, os Incas fundaram um poderoso império, abrangendo não só o Peru, como também o Equador, a Bolívia, parte do Chile e da Colômbia. O Império Inca era chamado de Tahuantinsuyo, que quer dizer o mundo dos quatro cantos, pois era dividido em 4 partes. A sua capital, Cusco, significava o umbigo do mundo. Cada um dos cantos do império era dividido em províncias e diversos tamanhos, com uma capital ao centro. E os governadores de cada canto viviam em Cusco. A sociedade inca apresentava-se bastante diferenciada. O soberano e seus descendentes ocupavam o topo da escala social. Em torno do rei havia uma aristocracia que era formada por sacerdotes e militares. Uma nobreza inferior era formada pelos chefes regionais, que eram chamados de curacas, e funcionários qualificados. A população vivia em pequenas comunidades agropastoris, os aiuli, localizados em aldeias, cada uma habitada por um conjunto de família. O aiula era o grande grupo familiar, formava uma unidade econômica, militar e religiosa, com território próprio, o que obedecia à chefia de um curaca. Sobre o iule erguia-se os fundamentos econômicos da sociedade. E os incas também, eles eram bastante interessantes porque, assim como os egípcios, eles cultuavam a vida após a morte, como no caso das múmias. Então, as múmias eram consideradas um ser à parte, conservava todas as suas necessidades vitais, sente fome e sede, mas também frio e calor. Além das múmias, encontra-se toda sorte de objetos que pertenceram aos mortos durante a vida terrestre, como cerâmicas, tecidos, pequenos utensílios ou roupas. As múmias também devem ser alimentadas cotidianamente. No litoral peruano, às vezes encontra-se um tubo ligado à boca da múmia ao ar livre
para que parentes possam dar-lhe xixa, que é uma bebida fermentada à base de milho. Então, os incas, eles esperam muito dos mortos, especialmente que eles falem com os poderes sobrenaturais em nome da comunidade. Funcionando como mensageiro entre os mortos, são a ligação entre a sociedade humana e os deuses. Durante as inúmeras festas religiosas, os restos mortais de personagens ilustres, ornamentados de tecidos e de plumas coloridas, são colocados em poltronas de madeira e levados em desfile pela sociedade. Como vemos, os mortos possuem vida e papel a ser cumprido. Cuidar do bem-estar das múmias é indispensável à civilização. Filhos e netos, eles são os guardiões de seus ancestrais. Então, nós vemos aqui que os incas, eles tinham uma cultura bastante diferente com suas peculiaridades. Ok? Então, essa aqui foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.